definição de ciência. O que é a ciência? Quer dizer, a ciência é uma das modalidades do exercício da razão. A razão é uma capacidade humana que ela existe, vamos dizer, por natureza, mas ela é descoberta ao longo da história. Ela não aparece assim, pronta e acabada. E ela é descoberta precisamente a partir do momento em que onde aquele complexo inicial das civilizações, onde mitológicas, se rompe e aparece a ideia da divindade transcendente. Quer dizer, a divindade que está acima do cosmos, que não é visível, mas que tem em si o segredo da estrutura e da ordem do cosmos. Esse é o despertar da razão. De maneira que quando a pessoa diz, a religião e a razão são contrárias, não, sem a ideia do Deus transcendente, não há razão, não há de maneira alguma, é impossível. Numa concepção puramente intracósmica da razão, concepção limitada pelo cosmos visível, não há razão. Então, a razão, isso aí é só você estudar. Pega, por exemplo, o livro Order and History, do Eric Voegelin, tá certo? Ou A Descoberta do Espírito, do Bruno Snell. Existem inumeráveis obras, mas esse pessoal não estuda merda nenhuma, então sai falando coisa que não sabe. Então, a partir do momento em que se descobre a possibilidade do conhecimento racional, quer dizer, o conhecimento fundamentado, né, idealmente provado, quer dizer, que tivesse a estrutura, digamos, como de uma demonstração matemática, né, uma demonstração lógica. Então, em certos domínios da realidade, às vezes é possível você estabilizar os métodos de investigação de modo que eles possam ser aplicados repetidamente, né, sob um determinado recorte de fatos. Isso é que se chama uma ciência. O uso geral da razão é a filosofia. Tá certo? Então, o que é a ciência, no sentido atual, experimental? A ciência é um recorte da realidade, quer dizer, você faz uma hipótese de que um certo grupo de fenômenos obedece a uma constante, a uma regularidade. Em seguida, você recorta esses fatos e vai tentar verificar se essa regularidade colocada como hipótese se observa efetivamente ali. Isso que é ciência. Então, esse é um método, a ciência, no sentido moderno, é um método que se pode aplicar para certas áreas da realidade. E, mesmo assim, ela continua dependendo de um uso mais profundo e mais geral da razão, certo? Que é o que se faz na filosofia. Então, eu não acredito, quando as pessoas dizem a ciência se tornaram independentes da filosofia, isso é uma besteira muito grande, jamais se tornaram. Uma ciência não pode ser independente, porque é a mesma coisa que dizer, se tornou independente do uso da razão. Quer dizer, só vigora aquela seleção de procedimentos que foi adotada para aquela ciência em particular, e você pode dispensar o uso geral da razão e usar só aquele procedimento, aquele protocolo chamado método científico. Isso é uma impossibilidade material pura e simples.